perseguidor do transporte público. Nunca esqueci aquele evento, embora tenha acontecido há mais de 10 anos. Hoje, com 26 anos de idade, ainda sinto arrepios e tudo parece ainda mais assustador agora que sou adulta. Na verdade, para ser mais precisa, esse evento ocorreu ao longo de mais de 6 meses. Para contextualizar, tudo começou quando eu tinha aproximadamente 14 anos. Naquela época, estudava em uma escola secundária particular no sul da França e costumava ir à casa da minha avó todas as noites para esperar minha mãe terminar o trabalho e me buscar. Minha avó, já aposentada, me esperava em seu carro quando eu saía da escola. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu desejava ser independente. Então pedi a ela para poder voltar para casa de ônibus e ela concordou. Gostava de colocar meus fones de ouvido e aproveitar a longa viagem para ouvir minha música preferida e estar no meu próprio mundo. O ponto de ônibus mais próximo da casa dela ficava a cerca de 10 minutos a pé, pois, por uma infeliz coincidência, o ponto que ficava em frente à rua sem saída, onde ela morava, havia sido fechado por falta de uso. Mas isso não me incomodava, pois sempre gostei de caminhar. Assim, comecei a pegar o mesmo ônibus, todos os dias mais ou menos no mesmo horário. Aos 14 anos, eu era muito infantil. Quando eu digo infantil, quero dizer que sempre tive um rosto de criança, mas naquela época isso era ainda mais evidente. Não tinha formas de mulher, sempre carregava pelúcias fofas na minha mochila. Bem, acho que você pode imaginar. Foi então que pela primeira vez notei um homem no ônibus. Deve ter sido em setembro ou outubro. Ele deveria estar na casa dos 40 anos. Não era muito alto e era calvo. Por que eu notei, você deve estar se perguntando? Bem, porque ele me encarava. Tive até a impressão de que ele não piscava. Ele me lançava sorrisos que não me inspiravam confiança, mas era completamente instintivo. Nunca tinha me confrontado com a realidade do mundo. Ainda era muito ingênua, mas sabia que algo não estava certo. Não disse nada. Decidi apenas fugir da situação que me deixava desconfortável, olhando para outra direção. E foi só. Mas aquilo foi apenas o começo de algo que eu lembraria para sempre. Esse homem pegava o mesmo ônibus que eu todos os dias, no mesmo horário, mesmo quando o meu horário mudava. Até hoje, ainda não faço ideia de como ele conseguiu essas informações. Será que ele me observava? Será que ele morava perto da escola? Ele sempre me encarava com aqueles sorrisos estranhos, sem nunca desistir, mas também nunca falando comigo. Eu descia do ônibus na minha parada, ele continuava. E então, o ciclo recomeçava no dia seguinte. Eu estava tão aterrorizada com essa situação que não ousava contar a ninguém. Tinha medo de não acreditarem em mim e também de não me deixarem mais sair de casa. Então um dia, deve ter sido por volta de maio ou junho, no final do ano letivo, eu já não aguentava mais.
Desci na metade do caminho e me escondi, ingenuamente, atrás de uma árvore para tentar despistá-lo. Estava cansado desses olhares persistentes. No entanto, o homem também desceu e começou a me procurar. Não havia ninguém por perto e foi então que percebi que não estava segura. O homem me chamava. Onde você está, querida? Vamos conversar. Eu estava, por assim dizer, suando e incapaz de me mover de trás da minha árvore. Claro, ele acabou me encontrando. Você é realmente bonita, sabia? Adoraria conversar, conhecer você. Francamente, eu não queria conhecê-lo de jeito nenhum. Ele me aterrorizava e eu queria ir para casa. Tentei fazer com que ele entendesse que estava me assustando e que eu queria que ele me deixasse em paz. Perguntei o que ele queria e ele repetia a mesma coisa sem parar. Eu só quero te conhecer. O próximo ônibus chegou e aproveitei a oportunidade para subir nele, mas o homem também subiu. Ele se sentou, parou de falar e continuou a me encarar sorrindo. Eu estava em pânico interno. Meus pensamentos iam em todas as direções e eu não sabia o que fazer. Tomei a pior decisão de todas. Desci na minha parada usual e voltei para a casa da minha avó, pensando que ele faria como de costume e ficaria no ônibus. Mas desta vez ele desceu junto comigo. A parada ficava em uma área pouco movimentada e era cercada por pequenos caminhos de terra que serviam de atalhos para vias paralelas. Pensei que ele iria me sequestrar, que me levaria por um caminho estreito e que eu nunca mais conseguiria voltar para casa. Mas não queria que ele percebesse meu medo, pois parecia alimentá-lo em uma espécie de prazer dominador. Então, ele começou a me pedir novamente, enquanto me seguia. Ei, espera aí. Eu só quero te conhecer. Vamos ser amigos. Aumentei o passo, mas ele continuava me acompanhando. Ele não desistia. Eventualmente, cheguei ao fim da rua sem saída, onde ficava a casa da minha avó, e finalmente vi a luz no fim do túnel. Corri até a casa dela, e ela estava na varanda, lendo um livro. Ela me viu chegar com o rosto vermelho, ainda tremendo de pânico, com o homem calvo nos observando de trás do portão. Ela viu meu rosto e nem precisei dizer nada. Ela gritou que chamaria a polícia se ele não saísse dali rapidamente. Ele se virou e deixou a rua sem saída. Depois disso, minha avó se recusou categoricamente a me deixar pegar o ônibus novamente. Até o meu último ano, ela me buscava na frente do portão da escola, todos os dias. Nunca mais vi aquele homem. Quando penso que esse homem, esse adulto, seguiu uma menina de 14 anos até em casa, que ele se fixou em mim e que isso aconteceu todos os dias, quem sabe até onde isso poderia ter ido? Talvez isso seja o mais preocupante de tudo. Hoje eu não uso mais transporte público, a menos que esteja acompanhada, porque isso me aterroriza.